Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no episódio 10. Para quem não me conhece ainda, eu sou Regina Monge, sou fundadora do Neurobranding Lab e também sou diretora de marketing da Becom. A meu lado, meu colega Luiz Fernando Gomes, que é diretor executivo da Becom. E hoje nós vamos falar sobre o que, Luiz? Bom, hoje a gente vai trazer aí, explorar um pouco aí a tecnologia que está revolucionando as vendas online, né? A gente vai falar sobre live commerce. Live commerce e a revolução de vendas online. E hoje o nosso convidado não poderia ser, outra pessoa além de Rodrigo Fará. O Rodrigo, ele é head da área de marca e live commerce da Shopee. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Regina, Luiz, bem bacana estar aqui com vocês. Que legal. Eu vou apresentar um pouquinho, do Rodrigo. O Rodrigo, ele é formado em jornalismo e economia pela Universidade Mackenzie. Ele possui mais de 15 anos de experiência nas áreas de branding, growth e marketing digital. E na Shopee, Rodrigo lidera as áreas de mídia, produção, planejamento criativo, design e lives, sendo responsável pela concepção de campanhas online e offline. Então, mais uma vez, Rodrigo, seja bem-vindo a esse episódio. E eu queria, Rodrigo, até nós estávamos conversando nos bastidores, antes de eu começar a trazer por que a tendência, por que escolhemos esse tema, eu queria que você trouxesse um contexto da Shopee no Brasil, os números, a representatividade, assim, fala um pouquinho para quem ainda não conhece, eu duvido que alguém não conheça a Shopee, mas traz esse contexto pra gente. Claro. Bom, a Shopee, ela já está presente no Brasil há pouco mais de 4 anos, né? Nós somos um aplicativo de compras online, nós unimos o vendedor ao consumidor. A nossa missão é transformar a vida de vendedores e consumidores por meio da tecnologia. Nesses pouco mais de 4 anos, nós ganhamos uma grande representatividade hoje, tanto no lado de vendedores e os consumidores no Brasil. A gente já conta com mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados na nossa plataforma, né? Atualmente também nós somos o aplicativo número 1 de acessos hoje de compras no Brasil. Já temos mais de 1/3 da população brasileira entrando mensalmente no nosso aplicativo, né? E um dado que poucas pessoas sabem, que eu costumo falar e muitas pessoas se surpreendem, é que hoje mais de 90% de todas as vendas que acontecem na Shopee já são de vendedores brasileiros, né? Então isso mostra a representatividade que a Shopee ganhou no dia a dia, no cotidiano dos brasileiros, né? Como ela se tornou uma ferramenta para os vendedores alcançarem uma população maior de todo o Brasil e também como ela se tornou um aplicativo que auxilia os consumidores a acharem as melhores ofertas e os melhores produtos na nossa plataforma. Que legal. São números expressivos, né? Você está falando 3 milhões de vendedores. 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados no nosso aplicativo. Em apenas 4 anos no Brasil, né? É um crescimento bem rápido. Muito interessante. E quando você fala assim, 90% das vendas, na Shopee são de vendedores brasileiros, né? Você tá um pouquinho isso pra gente, porque é um número assim, 90%. Conta um pouco disso. Ao longo desses 4 anos, pouco mais de 4 anos, né, a gente fez um onboarding de vendedores brasileiros, né? E isso passa tanto por micro, pequenos empreendedores, mas também médio, empreendedores e grandes marcas hoje. Hoje a gente também tem grandes marcas vendendo na Shopee, são as lojas oficiais, como a gente chama, né? A gente tem um setor todo voltado para elas, com empresas como PlayStation, Havaianas, Hering e Fast Shop. Eu poderia ficar falando aqui de várias, já são mais de 700 grandes lojas, mas a Shopee ela também tem um papel fundamental no desenvolvimento do micro e do pequeno empreendedor, né? Para dar uma ideia, dessas 3 milhões, pouco mais de 1/3 nunca tinha vendido online até a chegada da Shopee no Brasil, né? Então a Shopee ela vem com também com essa missão de ajudar o micro e o pequeno empreendedor a realizar a sua venda online, né? E ajudar ele a ganhar uma capilaridade de público aí de toda a população do Brasil. A gente veio para facilitar o comércio eletrônico, tanto do ponto de vista do vendedor como do consumidor também. Que legal isso, hein? Uma missão bonita, parabéns. Legal. Quando você traz, por exemplo, assim, ajudar o micro e o pequeno, eu não sei se você pode ou se você tem esses números, ou algo só para a gente ter um norte. Por exemplo, segmentação, tanto no sentido de produtos e no sentido assim também do perfil. Então, por exemplo, desses vendedores que nunca antes haviam vendido pela internet, ok?
Qual é o perfil deles? São perfis jovens? Traz um pouquinho desse contexto, porque eu queria que quem estivesse nos ouvindo, né, olhasse para uma oportunidade, né, e ver que em tão pouco tempo, um número tão grande de vendedores, né, e com certeza são vendedores que estão sendo remunerados, né, que estão em fase de crescimento, mas traz um pouquinho desse perfil. Estamos falando de jovens, de que idade e os segmentos que mais, né, têm performado. Veja o que você consegue abrir para a gente aqui. Quando a gente fala de 3 milhões de empreendedores, né, é uma camada muito grande, né? Então, nós temos de diferentes perfis, de diferentes classes sociais, de diferentes regiões do Brasil. Temos vendedores do Brasil inteiro. Mas se a gente fosse ali colocar em grandes caixas, né, em perfis, a gente está falando de vendedores de 25 a 45 anos, na sua maioria, né? 60%, pouco mais de 60% tem um ensino superior, né? E além desses 3 milhões, a gente também conta com mais 1,5 milhão de pessoas que têm que tem um emprego, né? Trabalhando com esses 3 milhões de vendedores. Então aí tem uma geração de emprego também indireta, ou seja, desses vendedores que trabalham na Shopee. Quando a gente fala de categorização, ela é realmente bem variada, né? A gente costuma falar, tem de tudo na Shopee. A gente tem categorias que vão desde moda até, por exemplo, eletrônicos ou lifestyle, como a gente chama, produtos para casa e por aí vai, né? Então, o padrão de consumo, ele muda muito de estado para estado. A gente vê, às vezes, o consumidor de Belo Horizonte compra, na sua maioria, um produto totalmente diferente do de Salvador ou do de São Paulo e por aí. Mas eu posso falar que hoje as principais categorias hoje na Shopee são essas 3 que eu citei: moda, eletrônicos e lifestyles, né, que são produtos de dia a dia das pessoas. Que legal. Eu vou fazer um convite aqui ao vivo, né? Depois o Luiz se resolva aí com o Rodrigo. Devido, né? Mas, Rodrigo, nós temos, né, uma plataforma na Becom, que é o Dashboard, que traz uma série de dados, né, em números que acompanha aí o e-commerce, e depois eu acho que assim, a gente podia conversar para agregar dados a ele, né, porque só nesse início aqui, né, você já trouxe tantos números e tenho certeza que você tem tanta segmentação e tantos dados, e quem sabe de alguma forma possa contribuir aí para o dashboard da Becom trazer, né, mais informações. Mas vamos lá. Então, por que nós escolhemos esse tema, né? Porque conversando com você, primeiro, você trouxe o quanto o live commerce, né? Ele lá fora já se tornou uma ferramenta, assim, de vendas. É uma tendência, está crescendo no Brasil, né? Você trouxe números e vai trazer ainda mais dados interessantes. Então, a pergunta é, na sua visão, o que torna, né, essa forma de vender tão eficaz para engajar os consumidores, né, e aumentar as conversões? Então traz um pouquinho da experiência que a Shopee tem fora, essa tendência e que o Brasil, né, que nós sabemos que é um grande usuário, né, e a gente tem certeza que vai performar muito, você já tem esses números, mas assim, o que faz dessa ferramenta tão especial no sentido, né, de tendência e de próximos passos, né, e de resultados. Legal. Bom, quando a gente fala de live commerce em si, não é algo tão novo assim. O que é live commerce? São vendas por meio de transmissões online. Isso já acontecia no século passado, em rádios, por exemplo, né? A gente viu um boom das vendas ao vivo na televisão nos anos 90, por exemplo, também aqui no Brasil isso aconteceu, nos Estados Unidos e na Europa. Só que agora a gente está atravessando um novo momento, uma nova fase do live commerce, né? Que são as lives por meio dos aplicativos de vendas. E aí elas são o live commerce aí se torna um novo formato, porque hoje o consumo online, de maneira geral, quando a gente fala de e-commerce, ele está muito voltado para o mobile, para o celular, né? E o live commerce, ela vem justamente para aproximar o vendedor do consumidor. Ela transforma o modelo de compra, né? Hoje a pessoa não precisa mais necessariamente fazer uma compra no celular dela só olhando para uma foto do produto, sem tirar dúvida. E o live commerce vem justamente para que o consumidor possa ter uma melhor interação direta com o vendedor. O live commerce, ele permite que o consumidor, ou se estiver com algum tipo de dúvida em relação àquele produto, possa, em real time, ali, conversar com o vendedor. Ele vai ver uma cara ali, uma pessoa efetivamente conversando, respondendo suas dúvidas. Hoje o live commerce também permite
que você una o entretenimento à venda em si, né? O live commerce, a gente costuma falar que nas lives é bem importante que elas sejam, gerem esse entretenimento, que sejam bacanas de se assistir, para que você tenha uma audiência cativa, para que você mantenha o time on app, o tempo de navegação desse usuário ali vendo o seu produto. Então ela consegue unir tanto entretenimento com a venda, mas também aproximar ali por meio dessa interação em tempo real o vendedor do consumidor. A compra não é mais tão fria, vamos dizer assim, mesmo acontecendo no celular. Então um formato que vem aí para revolucionar, tem aumentando, eu posso depois passar alguns números também, mas ele tem ganhado cada vez mais adeptos aqui, lá fora e aqui no Brasil bastante também. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Ou seja, em números, em percentuais, né? O que você pode trazer em relação, assim, à conversão, ao aumento de vendas, né? Lógico que a gente está falando aí de um número infinito de vendedores, de produtos, mas, ou seja, né, no geral, o quanto isso impulsiona, o quanto isso performa, né, em termos de resultado? Hoje a gente já vê diversos vendedores aumentarem as suas vendas em mais de 10 vezes em um dia com lives versus uma média de dias sem lives. Esse é um potencial, assim, bem grande. E eu tô falando desde grandes marcas que fazem grandes lives na Shopee, como a Pantene, outro dia fez uma live no nosso estúdio, aumentou esse número, como também o micro e o pequeno vendedor. Então 10 vezes no aumento da venda ali, justamente porque você cria essa aproximação, né, com o seu consumidor e você está transmitindo ali para ele o seu produto, tirando dúvidas, mostrando as especificidades do seu produto, né, os diferenciais desse produto, promovendo interações com live commerce. Você pode fazer enquetes, você pode distribuir cupons exclusivos de lives. Então ele aumenta a taxa de conversão e aumenta na prática as vendas dos vendedores. Eu vi até acrescentando, eu vi uma matéria esses dias que falava justamente isso, que a conversão, né, com a live commerce chega de 10 a 15%, né, na live commerce, né, aumentando muito aí a taxa de conversão média dos e-commerces, né. Eu vi até que lá na mesma matéria dizia que na China teve live commerce que chegou a ter 50% de conversão, né? Então realmente é fantástico essa... A gente espera que ano que vem o mercado de live commerce movimente 800 bilhões de dólares globalmente. Isso daí é mais que o PIB de diversos países, por exemplo, né? E um dado curioso é que, pelo menos na Shopee, né, no Brasil, 86% das pessoas que assistem live assistem de casa. Isso é bem legal. Então as pessoas chegam em casa, né, ou estão em casa ali em algum momento e ficam no celular. A gente sabe que as pessoas ficam no celular. E aí elas buscam por uma nova forma de conteúdo. E o live commerce vem justamente para oferecer esse tipo de conteúdo atrelando as vendas, que é uma nova forma aí de consumo de conteúdo dentro do celular. E eu imagino que a ferramenta tenha também aspectos de tecnologia, né, Rodrigo, assim, bastante avançados, né? E quando você menciona, né, por exemplo, uma série de, poderia dizer, outras ferramentas dentro da tecnologia, né, com os confites, os sorteios, né, você vê o uso, por exemplo, de um sorteio, de um cupom, trazendo números assim que potencializa ainda mais. Com certeza. A ferramenta de live commerce, ela é um ecossistema muito grande, é quase como se fosse uma própria rede social dentro do nosso aplicativo, né? E a live commerce da Shopee, por exemplo, é diferente de uma live numa rede social, porque em uma live numa rede social você clica num botão, você acaba saindo da transmissão do ao vivo para entrar numa página de e-commerce e você tem todo o processo de compra ali quebrado no meio. E na live no nosso aplicativo não, você consegue ir até a área do pagamento sem parar de assistir a live, por exemplo. Além de todas essas features que você citou, Regina, hoje a gente possui, por exemplo, disponibilidade de cupons para os consumidores exclusivos de lives. A gente pode promover desafios hoje para os consumidores que estão assistindo a live. Por exemplo, se bater 1 milhão de likes, eu libero um cupom de frete grátis. É um exemplo. Isso, você aumenta o engajamento fazendo isso, né? Você também pode realizar sorteios. Então, a cada 10 ou 20 minutos de live, estou dando um exemplo aqui, disponibilizar R$10 em cupom ou R$50 em cupom para quem entrar no sorteio. E por aí vai. Tem uma série de atividades que você está sempre
mantendo o usuário engajado com a live e nesse meio tempo você está falando do seu produto, né? Então, por isso, assim, aí você consegue aumentar a taxa de conversão e você consegue aumentar o tempo de navegação do usuário no aplicativo e na sua loja dentro da Shopee. Então, o Live Commerce, ele vem justamente para oferecer todas essas ferramentas, auxiliar o consumidor a fazer sua compra, mas também para gerar essa aproximação, né? A gente costuma falar que o Live Commerce, ele constrói comunidades ali, porque você está aproximando o usuário da sua loja. É a humanização, né, da venda online. Exato. Você está vendo quem está vendendo para você, né? E um ponto, Rodrigo, por exemplo, né? Vamos imaginar que quem já é um vendedor da Shopee, ou ainda não importa esse contexto, mas quer começar a fazer live commerce, né? Assim, qual seriam os primeiros passos? A ferramenta, eu imagino que seja didática, ele precisa passar por um treinamento. Qual seria, assim, os primeiros passos para quem quiser iniciar um projeto, por exemplo, de começar a fazer live commerce pela Shopee? Essa pergunta é bem bacana, porque muitos vendedores e vendedoras, às vezes, nunca ficaram na frente, nunca tiveram que fazer nenhum tipo de transmissão, nunca falaram ao vivo, né? Mas para fazer uma live na Shopee é bem fácil. Você só precisa pedir para a ferramenta ser habilitada na sua área do vendedor. Você faz esse pedido, ela é habilitada e aí você só precisa ter uma boa iluminação. Nem fundo você precisa ter. Você pode colocar o celular parado e começar a transmitir com o seu carrinho ali e começar a fazer live que você já vai estar na página. É claro que nós oferecemos aí uma série de treinamentos para o vendedor que ele pode fazer para melhorar a sua performance nas lives, né? E são treinamentos que vão desde bem básicos, desde o que é uma live, o que a live me oferece, como até treinamentos um pouco mais avançados de como fazer uma roteirização de uma live, né? Às vezes a pessoa nunca lidou com isso. E uma dica que eu sempre dou é testar. A gente fala que precisa fazer 5 lives ali até pegar o jeito mesmo, né? E aí pegar, às vezes, o melhor horário do dia para fazer sua live, porque realmente varia. Isso vai de cada categoria. E aí o vendedor precisa fazer 5 lives para entender melhor o fluxo, para entender melhor como funciona a ferramenta, como funciona a melhor interação com os usuários. Não tem receita mágica. É começar a fazer a live, testar que a pessoa vai melhorar e vai conseguir vender mais. Criar coragem, né, de estar diante das câmeras, mas eu acho que uma coisa fica bem clara, né, ou seja, os números mostram que quem está fazendo, né, está tendo resultados surpreendentes, né, e os números também mostram que essa tendência, ou seja, ela já está, né, numa curva em ascensão, ou seja, é aproveitar uma oportunidade, né, para quem já está fazendo, continuar fazendo, mas o mais importante eu acho que é para quem nos ouve agora, e ver uma possibilidade de empreender, né, e já direto numa ferramenta como essa, porque você facilita, né, que era até o que eu ia te perguntar, né, nós temos outras formas de vendas online, né, as formas tradicionais, os marketplace, e quando a gente olha para esse momento, né, vendo esse crescimento e vendo essa tendência do live commerce, né, o que você poderia pontuar, assim, dos grandes diferenciais? Lógico que existe consumidor para todas as formas, mas quando a gente começa a perceber que algo está despontando, né, despontando em curvas exponenciais de crescimento, a gente tem que olhar e ver que há formas, há diferenciais importantes a ser realçados. O que você destaca aí como os grandes diferenciais? Bom, o live commerce, além dessa aproximação, né, que ele gera aí, ou seja, tem um aumento do índice de confiança mesmo do consumidor em relação ao produto que ele está comprando, de quem que ele está comprando, ele está vendo, tem essa humanização que a gente citou. Um dado bem importante é a busca por benefícios econômicos que a gente sente dos consumidores, né? O usuário de lives, né? A gente falou um pouco do perfil do vendedor, mas qual que é o perfil do usuário da lives? É um público que a gente chama de smart buyer, é uma pessoa que está sempre procurando melhores benefícios, é uma pessoa que está sempre procurando tendências de consumo, né? Então é bem importante que o live commerce também no fim do dia seja benéfico para o usuário do ponto de vista até econômico, né? E aí é por isso que a gente também incentiva os vendedores e vendedoras a realizarem esses desafios, a realizarem essas distribuições de moedas também que a gente tem na Shopee. Cada moeda
moeda vale um centavo. E você entrando na live da Shopee, a própria Shopee já disponibiliza para os usuários diversas moedas. É só resgatar, você transforma ela em benefício. A sua compra fica mais barata com essa moeda. Então, além de toda essa aproximação do vendedor com o consumidor, tem também toda uma série de benefícios econômicos que vão tornar a compra mais barata. E é isso que também o usuário da live procura quando assiste uma transmissão nossa. Então a gente está falando, né, além de uma compra mais barata, né, eu poderia dizer que é uma experiência praticamente gamificada. Seria correto isso? Também, na Shopee a gente também tem games, né, uma área só de games ali que a pessoa ganha benefícios ao jogar os nossos jogos, mas sim, do ponto de vista de possibilidades que os vendedores podem fazer com os próprios desafios, né, se a gente encarar esses desafios de likes como jogos, com certeza. E o curioso dessa sua pergunta, Regina, que esses desafios que a gente faz de likes, né, de números de likes, você consegue dar infinitos likes que você quiser, que não acaba ali na live, durante a live. Eles geram no live commerce a nossa melhor taxa de engajamento de toda a plataforma. Hoje, para cada visualização de uma live, ela já tem pelo menos 8 likes. Normalmente é o contrário, normalmente você tem uma taxa de visualização que é maior do que a de likes. E nas lives da Shopee não. Para cada visualização, ela já gera em média 8 cliques no botão de likes, para você ver o potencial de engajamento dessa ferramenta. Você acredita que esse fator, né, que você trouxe agora, ele já é pelo próprio comportamento do consumidor que vai sendo educado, vai sendo habilitado de alguma forma a interagir nas lives e ele já favorece isso? Sim, Porque eu acho que existe uma tendência hoje global, né, no Brasil e fora do Brasil, das pessoas procurarem conteúdos no celular. A gente sabe que as pessoas estão cada vez ficando mais antenadas com o que está acontecendo no celular. E é por isso que o live commerce nos aplicativos de venda tem ganhado tanto espaço, ao meu ver, porque o consumidor ele consegue ter um entretenimento e consegue fazer uma compra inteligente, uma compra mais econômica no meio das lives. Então você está unindo o melhor dos dois mundos e promovendo justamente essa venda no celular que a gente está falando, no aplicativo de compra. Então eu acho que isso daí é um grande diferencial que tem ajudado a fomentar o live commerce, tanto do ponto de vista dos vendedores fazendo mais lives, mas também dos usuários assistindo mais lives diariamente. eu não sei se a gente pode entrar nesse tema, né? E aí você sinaliza, mas você mencionou ali nos bastidores que além dos vendedores, a gente tem os afiliados. Isso. Né? Então, por exemplo, assim, se alguém ainda não tem, né, não é um vendedor, tem receio, tem uma série de barreiras ainda, né, medo, enfim, tantas barreiras que a gente poderia colocar aqui. Como que ele poderia se tornar um afiliado? Legal. Bom, hoje a Shopee a gente também conta com mais de 3 milhões de afiliados, né? Que são pessoas que ganham um comissionamento por meio da indicação de produtos. Não precisa ter produto próprio, não precisa ter uma loja, basta entrar na página da Shopee, isso é bem importante, tá? O processo de afiliação na Shopee, ele é feito no nosso aplicativo ou no nosso site, em nenhum outro lugar. A pessoa só precisa se inscrever, ela vai ter o perfil dela avaliado, demora poucos dias, e aí ela já pode começar a fazer a indicação de produtos, né, dos vendedores que estão cadastrados hoje na plataforma, e aí ela ganha um comissionamento em cima dessa indicação. E a gente também liberou recentemente as lives para os afiliados. Muitas vezes esses afiliados já têm já são mais desenvoltos, eles já sabem às vezes falar melhor em frente às câmeras, então a live commerce também ajuda eles a promoverem esses produtos, e aí eles ganham um comissionamento que, aliás, hoje, né, ele ainda é até maior o comissionamento nas lives do que numa afiliação normal, justamente porque a gente está incentivando o live commerce. Então, uma venda que acontece por meio da indicação de afiliação em uma live gera um comissionamento maior para os afiliados. Isso é uma coisa bem bacana aí que tem ajudado a escalar lives dos afiliados. Você tem algum dado que, por exemplo, assim, o empreendedor, ele começa como afiliado e em algum momento ele passa a ser um vendedor, ou você percebe que muitos têm uma rentabilidade tão boa como afiliados que se mantêm afiliados? O que você pode trazer disso? Tem os dois formatos, tá? Hoje a gente tem vendedores que são afiliados também, né? É claro que a afiliação, eles acabam não fazendo indicação dos produtos próprios só, né? Eles
podem ter essa gama, mas ele pode ter um perfil de afiliado e um perfil de vendedor. Mas a gente vê ali que a maioria dos afiliados não são vendedores, né? Eles ganham mais no comissionamento. A gente vê aí, a gente tem dentro desses 3 milhões, temos diversos afiliados que a maior fonte de renda deles é por conta da indicação de produtos da Shopee. E aí temos os 2 tipos de perfis, né? Mas não precisa ter uma loja na Shopee para ser afiliado. Se você quiser especializar nisso, na indicação de produtos, também oferecemos uma série de treinamentos, oferecemos uma série de conteúdos para ajudar esses afiliados, não só em lives, mas também em outros tipos de indicação, seja por meio do WhatsApp, ou seja por meio de pessoas ali no dia a dia e por aí vai. É interessante isso, né, Luiz? Porque a Amazon, né, o marketing de afiliados, todas essas coisas já fizeram parte, né, do e-commerce muito forte, e de repente agora a gente vê assim um outro formato, né? Eu diria que é o processo natural da evolução da tecnologia, né? Mas onde você traz, né, para essa questão assim, ao vivo, né, e essa compra, eu imagino, né, eu não sei o tempo que seria de uma compra assim no mobile, né, ou seja, a pessoa ali dentro de casa e ela fazendo atividades e de repente aquela live chama atenção e ela precisa de algo e o tempo ali deve ser muito rápido, né, e a gente vê que cada vez mais isso aí, né, de repente você tá assim, a própria estatística que você trouxe, né, as pessoas estão no ambiente da casa, né? Ou seja, no seu ambiente domiciliar. Ou seja, eu estou fora do trabalho, eu estou em casa com pouco tempo, né? Se a pessoa trabalha fora e ali ela consegue, né, resolver situações às vezes de produtos para casa, roupas, enfim, uma série de coisas rápida. Você tocou num ponto bem bacana que funciona, na verdade, para todo o processo de compras online, né? Não só nas lives. É importante que a experiência do usuário seja bem simples e direta, com poucos cliques, que o usuário consiga encontrar seu produto de maneira fácil e realizar todo esse processo de pagamento, né? De maneira bem simples e de uma maneira sem atrito, sem ruídos. Então, até quando eu citei, por exemplo, que nas nossas lives você não precisa sair do aplicativo, você não precisa clicar, entrar numa outra página de e-commerce, você pode fazer todo o processo ali do começo ao fim com poucos cliques. E isso ajuda o consumidor, né? Então ele tá na casa dele, às vezes precisando, chegou do trabalho, tá querendo fazer algum tipo de compra, ele consegue fazer todo esse processo de maneira simples. É importante que os vendedores também se atentem a isso, se eles estão oferecendo ali as informações corretas, se eles estão oferecendo o produto dele com acesso bem fácil para que esse processo de compra aconteça sem nenhum ruído. Muito legal isso. O live e-commerce está fazendo a questão da humanização, né? Porque antigamente se falava muito do e-commerce que era frio, você não vê direito o produto, né? Você não tem o detalhe. Isso mesmo. Você fica, às vezes, não compra às vezes no e-commerce porque você fica, será que o produto é bom mesmo? Será que serve? Será que tem esse detalhe da foto, como é que é? E o live e-commerce vem fazer essa transição, né? Sim. Pegar o e-commerce, as vantagens do e-commerce, de se comprar no e-commerce, humanizando, né? Com as vantagens de uma venda física ali onde você está vendo o produto, né? Ele traz esse benefício. E outra ferramenta que ajuda os consumidores em relação, né, a sanar esse tipo de dúvida são as avaliações. Hoje na Shopee, por exemplo, a gente tem avaliações que podem ser feitas com fotos, vídeos, né? Então se eu tiver uma dúvida, será que aquela camiseta serve em mim? Uma pessoa fala, olha, eu tenho 1,80 m, eu peso tantos quilos, olha como é que fica em mim. Poxa vida, e mostro no vídeo, você vê o próprio usuário ali dando a nota dele, né? Falando como a entrega dele chegou e por aí vai. E isso reforça muito o senso de segurança da compra online. Isso tem ajudado a dar escalabilidade às vendas, a todos os vendedores a realizarem as suas vendas nos aplicativos de marketplace. Me veio agora aqui, te ouvindo, Rodrigo, uma pergunta que é assim, né? Nós tivemos aí um momento, né, da pandemia, todo mundo recluso, e foi um momento, assim, muito difícil, né? E principalmente essas questões, né, da convivência, né, do ir às ruas, às compras. Você acredita que o fato de termos passado por algo nesse sentido favoreceu? Porque assim, como tendência, se nós olhássemos, né, estudos, o live e-commerce ele apontava como tendência alguns anos atrás. E hoje a gente sai da tendência para uma realidade de um fato já sendo usado, já fora do Brasil, já num grau bastante maduro. Aqui
crescendo absurdamente. Você acredita que esse fator, né, da reclusão, da falta de um convívio social, isso acelerou esse processo, ou você acredita que ele está na ordem natural? Ou seja, seria realmente o momento do live commerce agora, ou esse processo acelerou, assim, surpreendeu e a gente trouxe essa tendência já como realidade antes do esperado, ou ela está no tempo? O que você pode trazer sobre isso? Eu acredito que nesses últimos anos que se passaram, todo o processo de compras online ele aumentou. As pessoas começaram a comprar mais online. Isso aconteceu, né, no Brasil e no mundo inteiro. E dentro desse contexto, as pessoas também aumentaram a sua forma de conteúdo no celular, seja para compras ou seja pela busca de entretenimento. Seja pela necessidade, vontade de entrar numa rede social, necessidade de consumir algum conteúdo para passar o tempo, né? E nesse contexto todo, o live commerce cresceu do ponto de vista como uma solução que une o entretenimento à venda. Então, a sociedade ela sempre muda um pouco o seu comportamento, né, conforme seguindo tendências, indo para alguma direção, indo para outra. E agora a gente está vivendo esse boom do live commerce justamente porque as pessoas procuram encontrar um entretenimento com uma venda simples, com uma venda fácil. Esse acho que é a grande receita do bolo ali do live commerce, né? Você consegue ter esse processo de humanização, como o Luiz citou, e realizar sua compra de uma maneira simples. Isso tem aumentado, sim, bastante nos últimos anos. Não sei se você quer colocar algum ponto? Não, acho que realmente é fantástico, como citei, né, dessa, né, transformação da venda online, a humanização da venda online, que ela está, né, unindo a humanização de uma venda presencial com os benefícios de uma venda online, né? Eu não sei se você tem números, por exemplo, né, dos vendedores. Nós temos, assim, um perfil mais equilibrado entre homens e mulheres. Como que é isso? Porque o que veio, assim, né, ouvindo agora essa sua fase de há pouco, quando a gente está falando de um público de 25 a 45 anos, ok? Mais de 60% deles sendo, né, vendedores da Shopee. Mais de 60% com ensino superior. Com ensino superior, perfeito. Com ensino superior. E por um outro lado, nós vemos os ambientes corporativos tradicionais, né? Um ambiente assim que hoje muitos deles com estresse, com sobrecargas de trabalho, né? Ou seja, eu acumulo funções e de repente eu olho para uma situação de uma venda e de uma tecnologia que facilita a minha venda. Então eu tenho uma venda fácil como empreendedora, ok? Faço o que gosto, né? Seja o segmento que eu escolhi, algo que eu me identifico, estou empreendendo, né? Estou ganhando dinheiro e de uma forma com entretenimento e estou feliz. Você acredita que essa mudança do comportamento também é um fator assim crucial nisso? Olha, nós temos, posso falar assim, diversos de vendedores e vendedoras que transformaram a sua vida, né? Que antes trabalhavam em alguma empresa e aí decidiram caminhar esse caminho do empreendedorismo. Abriram uma loja do Shopee e estão indo muito bem. A gente tem casos de pessoas que começaram no quintal de casa e hoje já empregam 100, 200 pessoas. Olha só, isso nesses últimos anos ali e com a ajuda da Shopee, tendo na Shopee a sua principal fonte de renda. Então sim, e na verdade isso também está intrínseco à nossa missão, né? Quando a gente fala que viemos para transformar a vida de vendedores e consumidores brasileiros por meio da tecnologia, nós estamos aqui para dar esse suporte aos vendedores, né, e aquelas pessoas que desejam empreender, seja como vendedor ou seja como afiliado e afiliada também. Às vezes a pessoa, ela se dá bem com a indicação, ela já tem, vamos assim, um dom mais comercial da lábia e prefere fazer essa recomendação de produtos e ganhar por afiliação também. Então existe toda uma janela ali para quem deseja empreender, para quem deseja ter um ganho de renda extra dentro da Shopee, que eu acho que pode auxiliar essas pessoas, com certeza. Eu não sei se você consegue nos dar uma ideia, né? Mas, por exemplo, desse número gigante de vendedores, vamos focar nos vendedores. Quantos ali aquilo já é um negócio,
aquilo eu já tenho uma rentabilidade a ponto de ser a minha principal fonte, e quantos é um segundo, é um ganho secundário. Você vê assim que cada vez mais as pessoas estão trazendo a Shopee e esse trabalho como uma atividade de primeira grandeza, ou seja, é o meu trabalho principal, eu já empreendo, no primeiro ano eu ainda talvez não consiga me igualar, eu não sei, o que você consegue trazer assim de tangibilizar para quem, né, quer começar? Você viu que eu quero trazer essa possibilidade aí para quem quer iniciar. Com certeza, o que a gente pode abrir é que 1/3 hoje de todos os nossos vendedores tem na Shopee a sua principal fonte de renda. Isso é um número bem alto de vendedores ali, né? A gente estava comentando até nos bastidores, né? Hoje, mais de 1/3 da população de pessoas entra na Shopee mensalmente. Então, ao colocar a sua loja na Shopee, você ganha uma dimensão de pessoas ali com possibilidade de entrar na sua loja online, com possibilidade de conhecer os seus produtos, que é bem grande, porque a gente tem um tráfego de usuários bem alto todos os dias no nosso aplicativo. A gente, hoje, às vezes, o vendedor que tinha, por exemplo, né, uma loja física no interior, pode vender para o Brasil inteiro. Hoje pode vender para o Brasil inteiro, e a Shopee facilita justamente essa interação ali que acontece, esse aumento de usuários que podem começar a conhecer o seu produto, podem conhecer a sua loja, e claro, o live commerce pode ajudar ainda mais ali. A gente também viu ali, né, que todo mundo tem acesso a todas as lives, é muito fácil, e todas as pessoas podem conhecer você, podem conhecer a sua loja, vendedor ou vendedora, se você fizer uma live, você pode mostrar onde você faz a live. Uma das minhas lives favoritas, que eu gosto bastante de assistir, são vendedores de castanhas. O Rei das Castanhas, uma live super divertida. Eles fazem uma série de piadas nessas lives, né? E eles também aumentam suas vendas mais de 10 vezes quando fazem a live. E eles mostram nas lives todo o armazenamento de produtos, como é que é feito as embalagens. Então, é um lado de bastidores aí que muitas vezes o usuário tem curiosidade, né? E ganha mais confiança ao comprar desse vendedor. Eu acho que você acaba entregando uma intimidade, né? Acaba entregando, assim, essa questão que você trouxe, né? De uma relação de confiança, né? É muito interessante até isso. Eu preciso citar até um outro caso. Hoje, nosso embaixador no Brasil é o Terry Crews, né? Ele é embaixador da Shopee, ele fez uma série de filmes e seriados, As Branquelas, todo mundo deu Chris, ele está presente na TV aberta bastante. E a gente tem um dos nossos vendedores, a do Rio, é uma loja lá do Rio de Janeiro, de sandálias, de chinelos. Eles fazem as lives deles com as pessoas vestidas de personagens do Terry Crews. Isso é muito divertido, né? Então, ele coloca o mesmo macacão do Julius, que é o pai do Chris da série, e faz as lives assim. Olha só essa interação, né? O vendedor tá usando justamente a imagem do nosso embaixador ali para poder fazer a live e deixar ela mais divertida, fazendo essas piadas e aumentando as suas vendas. Então, eu acho bem bacana, assim, como o empreendedor, ele acha maneiras, acha as formas de capitalizar, né, tendências e por aí vai. Um ponto que você trouxe, né, nós aqui no Brasil temos essa característica do nosso comportamento, né, nós somos assim, primeiro, a criatividade, né, assim, temos muita criatividade. Esse senso de humor, né? Essa resiliência, né? De apesar das dificuldades, e é enchente, e é trânsito, né? E é isso e aquilo, mas a gente lida com humor, né? A gente acaba lidando, apesar de tudo, com leveza nas coisas. Então, por exemplo, quando você olha o mercado lá fora, e esse perfil nosso, do brasileiro, né? Que nem o exemplo que você trouxe, né? Então, ele acaba se apropriando né? De quem pode, porque a Shopee permite isso, e com toda a razão, né, de ceder isso para ele, e ele acaba criando a sua própria história, a sua própria narrativa, né, vai se trazendo ali um pouco de humor, um pouco de sagacidade, né, e aí o público se identifica. Você vê que isso é mais do nosso comportamento, diferentemente de fora, ou você percebe o mesmo tipo de comportamento lá fora no live commerce? Olha, eu posso dizer que a alegria e o bom humor, né, o divertimento também é um dos grandes fatores que explicam o crescimento da Shopee
nesses pouco mais de 4 anos de Brasil. Uma das nossas fortalezas de marca na Shopee é justamente a alegria, o divertimento. Vocês podem ver que em todas as nossas peças publicitárias temos muita alegria, temos muita transformação, assim, temos uma série de leveza e conteúdos que são divertidos para as pessoas assistirem, né? Os comerciais que a gente está com o Terry Crews, por exemplo, mostram isso, uma série de piadas, enfim. E isso ajuda bastante a Shopee e os vendedores a se aproximarem do público. Aumenta o consumo por conteúdo, se ele for leve, se ele for divertido. Isso pode ser desde para a publicidade de uma grande marca, pode ser desde uma propaganda na TV Globo, por exemplo, como também nas lives, né, no live commerce. Se você transforma todo esse processo de venda de uma maneira leve, simples, divertida, isso é algo que cai na graça dos brasileiros. Então, uma ótima dica que a gente dá também, como você citou, Regina, é justamente tentar deixar essa experiência leve, deixar ela engraçada, porque o usuário vai perceber e vai engajar mais também. E natural, né? O que a gente percebe, as pessoas estão um pouco cansadas, né? Daquela coisa engessada e que não pode, padrões, e de repente quando você abre isso para uma liberdade, né? E uma liberdade que você vê numa live, a gente tem, né? Abre aspas, a gente tem cinema, né? Eu tô ali fazendo um personagem, criando, eu tenho humor, ou seja, eu tenho comédia, então se apropriando de narrativas, né, e estilo de comunicação para uma live, ou seja, por uma questão que pode durar aí, né, o tempo da live, mas eu quero dizer assim, sem uma burocracia, sem técnicas, mas que a pessoa ali, pelo instinto, vai se adaptando e vai interagindo, e o feedback de quem está comprando, de quem está assistindo. Então, assim, é incrível isso. Eu acho que a Shopee, nesse sentido, olhou para essas características, né, do nosso público, né, e soube explorar bem, né, dando essa liberdade, e assim, e é incrível para quem quer, né, fazer. E quando você trouxe, né, por exemplo, hoje são 1000 lives por dia, ou seja, é um número bastante... Canais de TV a gente tem, né? Eu gosto de fazer bastante essa comparação, né? Hoje, né, quando a gente vê formas de conteúdo, mas a gente já tem mais de 1000 lives acontecendo diariamente no nosso aplicativo. E em datas duplas, né, como 11/11, 12/12, por aí vai, a gente vê esse número mais do que triplicar, às vezes. Então, mas na média a gente tem mais de 1000 lives de diversos tipos de conteúdo, tá? Tem de lives de moda, lives de eletrônicos, lives de games e por aí vai. Então, quando a gente olha, né, para 1000 lives dia, são números que impressionam, como você diz, né, em termos de canais de TV, e hoje é super comum, eu estou aqui na minha tela, mas eu estou de repente numa live, mas também estou respondendo um e-mail, mas também, né, estou vendo alguma coisa da casa, alguma coisa para os meus filhos, alguma coisa que eu preciso. Maridina, e a gente também faz lives, olha só, nesse cross-mídia, a gente também faz lives na TV aberta. A gente recentemente já fez com a Bandeirantes, agora ultimamente fez no Fofocalizando do SBT, uma live que foi transmitida dentro do aplicativo da Shopee, como na TV aberta para o Brasil inteiro. E aí imagina que... E aí já une mesmo a televisão com live, a gente também tem live na TV da Shopee. Então olhando para esses números, né, para essa possibilidade, esse crescimento, o que você diz assim, o futuro do live commerce no Brasil, né? Como é que vocês estão olhando para isso e como que quem, né, já está fazendo ou pretende fazer, o que a gente pode olhar para esse futuro dessa tecnologia, né, e dessa ferramenta assim no mercado brasileiro? Bacana, eu acho que a gente tem um potencial de crescimento bem grande ainda para o live commerce no Brasil em geral. Tá? A gente teve acesso a uma pesquisa recente que mostrou que 28% dos brasileiros já estavam propensos ou já tinham feito alguma compra por meio de lives. É algo que está crescendo, né? É claro que fica muito difícil às vezes prever, principalmente quando a gente fala de tecnologia, o que vai acontecer. Pode ser que tenha alguma inovação tecnológica que transforme todo o processo de compra de live commerce daqui a poucos anos, né? A gente ainda nem saiba. Mas eu posso falar que o live commerce ainda está no começo da escalada do Brasil, é algo que a gente vê que cresceu bastante na própria Shopee mesmo, né? Algo que a gente deu uma escalabilidade maior esse ano e vai continuar crescendo no ano que vem, mas é algo que a gente ainda está longe de atingir o patamar máximo. Tem caído na graça dos brasileiros mais, tem caído na graça dos vendedores brasileiros mais e tem um potencial de crescimento bem grande ainda.
E acho que até divulgação como esse podcast, né? Ou seja, né, ajuda também a... Sim, com certeza. Muito bom. Agora, eu queria, né, a gente já está chegando aqui na parte final desse episódio, mas eu queria, né, que você trouxesse, Rodrigo, assim, né, conselhos, né, para os pequenos empreendedores que queiram se destacar, né, na Shopee, com a ferramenta do Live Commerce, né? Então, assim, ele ainda não está usando, né? E que conselhos você daria para que ele enxergue, né, essa ferramenta como uma ferramenta estratégica para potencializar as vendas dele, né? Você diretamente, né, da Shopee, a gente tendo a oportunidade de estar aqui conversando com você, que conselhos que você daria? Bacana. O mais importante é testar. Peça a habilitação da ferramenta de lives e tenha uma boa iluminação e um celular para começar a live. Mínimo 5 vezes, né? E faça 5 vezes. Mas às vezes a pessoa não precisa nem ter um fundo, viu, para fazer uma live. A gente oferece filtros com fundos. Então a pessoa pode fazer um upload da imagem do logo da loja, por exemplo, né, e subir no fundo. A gente oferece até isso, diversos filtros para que seja. O importante é a pessoa ganhar familiaridade com a ferramenta, fazer os nossos treinamentos e ver o que funciona melhor com o público dela. Muitos vendedores às vezes me procuram qual é o melhor horário para fazer uma live. Depende do seu público, né? E aí você vai descobrir isso testando. A gente vê lives que performam melhor meio-dia, a gente vê lives que performam melhor às 18 horas e por aí vai. Então, teste a interação com o seu vendedor e você vai ver, e com o seu público, você vai ver de live em live se está crescendo o número de espectadores, se está diminuindo, como é que estão indo as vendas, né? Como montar melhor ali o seu carrinho, né? Como colocar todos os seus produtos. Não tem grandes segredos, o importante é testar. A gente fala esse número mágico, vamos dizer assim, fazer 5 lives, mas a gente vê vendedores às vezes na primeira, segunda, terceira live já tendo índices de vendas bem altos. Então, treinar, fazer, né, e assistir os nossos materiais de treinamento, pode tirar qualquer dúvida também, que a gente tem uma equipe por trás para poder dar esse suporte, mas pode começar a fazer live que a probabilidade de aumentar as vendas é alta. Muito bom. Luiz, tem recados para hoje? Bom, só para quem está assistindo, né, nosso episódio, né, passar aí por seguir a ABCom, né? A gente tem nosso Instagram, tem o site da ABCom, além desses episódios que a gente tem, onde a gente traz bastante conteúdo. Então, seguir a gente, né? Quem está no comércio eletrônico, buscando informações, né? Querendo crescer, a ABCom é uma grande fonte. Além do nosso, como você citou durante o episódio, o dashboard da ABCom, né, onde a gente tem dados do setor, do e-commerce, desde 2000, né, são mais de 20 anos aí com os números do e-commerce, para você tomar decisões aí para o seu negócio, decidir as estratégias aí para o seu empreendimento. Então, tem o dashboard da ABCom que é totalmente aberto e gratuito para acesso, né? Rodrigo, eu quero agradecer a sua participação aqui, né? Aprendi muito, tenho certeza que também aqui o nosso público. Eu queria que você deixasse uma frase de incentivo, algo assim que vem aí do teu coração para quem estiver nos assistindo, né? Acho que algo positivo que alguém possa olhar para o futuro com alguma esperança, né? Do lado empreendedor. Então, deixo com você aí as... Eu vou dar 2 recados que pelo menos funcionam bastante para mim na minha vida, tanto profissional como pessoal. O primeiro deles é pensar grande, né? Acreditar. A gente pode, por que não acreditar que a gente possa conseguir coisas grandes, grandes sonhos que a gente tenha, né? Vamos pensar grande, eu acho que isso serve para a vida pessoal, isso serve também para o nosso trabalho. E o outro que eu costumo falar é a gente exercitar o nosso poder de gratidão. A gratidão, quanto mais a gente manda, mais ela volta pra gente. Então, às vezes é importante também no nosso dia a dia a gente pensar sobre o quanto a gente pode ser grato e deve ser grato, porque quanto mais a gente exercitar esse tipo de pensamento, mais ele volta pra gente. Que legal, muito bonito, é verdade, né? A gratidão, ela é algo assim que devemos praticar assim o tempo todo, né? Já aproveita a deixa então de gratidão. A gente agradeceu ao nosso grande parceiro aqui, que é a InStore Audiovisual, né, onde a gente faz aqui as gravações dos nossos episódios do podcast da ABCom. Eles são parceiros da ABCom aí há já mais de um ano.
são pioneiros, né, na ambientação sonora no país, né, para você colocar na sua loja, ambientação sonora da sua loja. Eles têm clientes como a CIA, a Marisa, a Van, né, são produtoras aí de vídeos institucionais. Então tem um projeto inovador agora também de ambientação de loja sem a questão do problema de direitos autorais. Então, quem quer conhecer mais aí sobre a InStore, é só entrar no site deles, www.instore.com.br, que tem lá todas as soluções, serviços que eles prestam, e a gente pode falar com muita qualidade, né? A gente recomenda. Isso aí. Obrigado, InStore. Rodrigo, se alguém quiser entrar em contato com a Shopee, não sei se com você, fica a teu critério, né? Qual os canais? O que você pode deixar aqui como fonte de contato para quem tiver dúvidas sobre live commerce, quem quiser uma aproximação com a Shopee, enfim, fique à vontade para deixar os seus canais de contato. Importante. Não, o bacana que eu quero reforçar é que os pontos de contato da Shopee são no nosso aplicativo e no nosso site. Esses são os nossos pontos de contato. Se o vendedor tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de problema, não clicar em links terceiros que não sejam do nosso aplicativo e que não sejam no nosso celular. E também fico à disposição, meu LinkedIn meu nome é Rodrigo Fará, Rofará, estou no LinkedIn também, fico super à disposição. É bem bacana conversar também com empreendedores, vendedores e estou aberto. Então, legal. Olha, o Rodrigo aí, né, super raro, mas ele está disponibilizando o LinkedIn. Então, quem quiser algum tipo de conversa com ele, que não seja dúvidas técnicas, né, e que isso sim vá para o app. Fala que eu assisti no podcast. Tem que falar que assistiu o podcast. Então, com isso, Luiz, nós encerramos aqui, né, o episódio 10, falando de live commerce, a revolução das vendas online. Então, agradecendo aí toda a equipe, a você, ao Rodrigo, né, e nos vemos aí muito em breve. É isso. Muito obrigado, valeu.